Hoje no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas têm hipertensão e, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 10% desse total controla a doença adequadamente. Um controle que pode ser realizado com alimentação. Por isso, no quadro Nutrição desta semana, vamos falar sobre alimentação para hipertensos. Não é isso, Juliana? É isso mesmo, Marcos, Larissa. E como parte do controle adequado da pressão arterial passa pela alimentação, agora eu converso com a nutricionista Carla Negri. Tudo bem, Carla? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, quando a gente fala de pressão arterial, a gente logo lembra do sal. Ele é, de fato, o grande vilão dos hipertensos? Com certeza. O sal, ele é, sim, um grande vilão. Inclusive, os hipertensos, eles precisam fazerem uso. Existem alguns fatores de risco, que são as pessoas idosas, são as pessoas da raça negra, né? Então, essas pessoas em especial, elas precisam fazer uso em torno de 1,5 grama de sal por dia, quando que a medida normal de sal é em torno de 2.400, tá? miligramas de sal por dia. Então, ou seja, o sal, ele é sim um grande vilão na alimentação desse hipertenso. Ele tem que ter uma alimentação equilibrada com relação ao sal, de preferência fazer a retirada do saleiro de cima da mesa e colocar a quantidade mínima de sal possível, na verdade, menos do que uma colher de chá, nessa refeição que ele for fazer uso. Agora, um outro ponto que as pessoas se questionam muito é com relação ao consumo de chocolate. Como é que deve ser esse consumo? O chocolate pode oferecer algum risco para quem é hipertenso? Estudos na área nos mostram que o chocolate não será um vilão na dieta do hipertenso, só que tem um detalhe muito importante. O chocolate, para ser benéfico, ele oferece uma pequena ajuda para auxiliar na parte da redução da pressão arterial. De que forma? Porque ele é rico em polifenóis, entendeu? Então, esses polifenóis, eles auxiliam na redução da pressão discretamente, mas para isso o chocolate precisa ser acima de 70%, em torno de 25 gramas ao dia, ou seja, 4 quadradinhos. A pessoa não precisa consumir uma barra de chocolate inteira, porque tudo o que for consumido de forma inadequada, excessiva, acaba fazendo mal para a saúde. A pessoa tem que ter um auxílio profissional, orientação profissional sobre as quantidades adequadas que ela deve consumir. Agora, o consumo ele deve se restringir ao chocolate que tenha mais teor de cacau, é isso? Sim, todo chocolate acima de 70%. 70%, 80%, se for 100% também não tem nenhum problema que esse hipertenso consuma. Mas é aquela questão da moderação, 4 quadradinhos, em torno de 25 gramas, não mais do que isso. Ele auxilia, inclusive, a reduzir discretamente essa pressão arterial desse hipertenso. E quando a gente fala de café, a cafeína, ela pode, de repente, aumentar a pressão arterial? Sim, a cafeína, ela pode sim fazer um aumento dessa pressão. Então, o recomendável, se a pessoa não puder consumir a cafeína, realmente é ela fazer uso do café com leite, tipo assim, em torno de 150 ml de leite e 50 ml de café. Ou seja, este café ele tem que ser pingado no leite, para que ele não venha interferir na pressão deste portador de hipertensão arterial. E o cálcio venha trazer os benefícios que ele traz, principalmente para essas pessoas hipertensas, porque o cálcio presente no leite e nos derivados com reduzido baixo de gordura, eles auxiliam na redução dessa pressão arterial. Agora, a gente falou inicialmente de vários alimentos que podem aumentar a pressão arterial, né? Exceto o chocolate. Quando a gente fala de prevenção de pressão arterial, é possível conseguir ou alcançar essa prevenção com alimentação? Sim. No caso do paciente que é pré-hipertenso, ou seja, esse pré-hipertenso é porque a pessoa já está... se ela não fizer um controle adequado, ela poderá se tornar hipertenso ou não. E tem também a questão de hereditariedade. Se ela tiver na família
pessoas hipertensas, então, claro que se ela não cuidar da saúde dela, ela vai acabar se tornando uma pessoa hipertensa no futuro. Existem, sim, alimentos que podem auxiliar na prevenção da pressão arterial elevada, né? Hipertensão arterial. De que forma? Contido nas frutas, contidos nos legumes, tá? De preferência os legumes que tenham raízes, como por exemplo, a gente pode citar aqui a nossa batata doce, né? E quanto maior a quantidade de frutas e legumes, ou seja, você descasca mais, desembala menos, né? E faz do seu alimento o seu medicamento, essa é a melhor forma de se prevenir a hipertensão arterial no futuro, através de frutas, legumes e verduras, durante todo o decorrer do dia. Agora, existe algum outro tipo de alimento, além das frutas, verduras, né, que podem contribuir para a diminuição da pressão arterial? Sim, os nutrientes necessários, nos quais os estudos mostram para nós que são auxiliares na redução da pressão arterial, estão contidos no magnésio, no potássio e no cálcio. E o que a gente quer informar através desses nutrientes? O cálcio, informado nos leites e derivados sem gordura, pode ser o leite desnatado, pode ser o queijo Minas frescal, então iogurte natural, são ótimas fontes de cálcio que auxiliam na redução da pressão arterial. Potássio, contido também em frutas, legumes, verduras, né? De preferência todo um decorrer do dia. E no magnésio também contido nas frutas, legumes e verduras. Esses três nutrientes, junto normalmente frutas, legumes e verduras e os leites e derivados desnatados contribuem bastante com a redução da pressão arterial. Agora, uma coisa que é importante a gente falar é que só a alimentação ela não dá conta, né? Não é só alimentação, gente. Vocês têm que se atentarem para alguns fatores, que são o quê? É uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes e verduras, né? Desembale menos e descasque mais. Você tem que fazer uso de atividade física. No caso de uma pessoa que não busca reduzir o peso, pelo menos 30, 45 minutos de atividade física, ao máximo das semanas que tiver possível para essa pessoa, né? E no caso, tomar cuidado com excesso de peso, procurar não estar excedendo peso, estar com sobrepeso e obesidade, né? De que forma? A pessoa não pode estar subindo de peso, né? E se caso ela precise reduzir o peso, ela precisa estar fazendo atividade física em torno de 60 minutos a 90 minutos, máximo das semanas possíveis. Tomar cuidado com o tabagismo, porque isso é um fator de risco, tá? Tabagismo, consumo de álcool, inclusive a média de álcool que a pessoa deve fazer uso no caso dos homens, é de 2 drinks ao dia. Esses 2 drinks são inclusos nos 60 ml de uísque, 300 ml de vinho e 700 ml de cerveja. No caso das mulheres e os homens magros, é a metade desse valor todinho que deve ser consumido. Então, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, procurar também conter o estresse emocional, certo? E tomar cuidado, não fazer uso de álcool, ou se fizer, que seja nessa quantidade prescrita. Agora, doutora, quais são os alimentos que nem pensar? Bom, nem pensar, a pessoa tem que prestar atenção nos alimentos embutidos. Esses embutidos é incluso no charque, no presunto, na calabresa, que as pessoas gostam muito de fazerem uso. Né? Tomarem muito cuidado com rotulagem de alimentos, estar olhando a quantidade de sódio dos alimentos, tomar muito cuidado com alimento ultraprocessado, alimento processado. Realmente a pessoa tem que fazer uso mais mesmo das frutas e verduras e legumes vegetais, porque eles são naturais, eles não contêm sódio, eles não contêm conservante. Então, o que é prejudicial a um paciente hipertenso são sim os alimentos industrializados com altas quantidades de sódio, os embutidos, principalmente tomar cuidado com o charque, tá? Se a pessoa já foi hipertensa, ela tem que realmente excluir esses alimentos da listagem dela. E quando a gente fala de bebida, o refrigerante, ele pode também ser prejudicial? Com certeza, porque o refrigerante ele é rico em sódio.
ele é prejudicial para aquele paciente que seja hipertenso. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio.